galera do aprofundamento, como vocês estão? Aqui professor Guilherme Ferrarese. Vou estar corrigindo os dois primeiros exercícios da nossa lista de geometria espacial. E o professor Augusto, o Japa, estará corrigindo os dois últimos. Tenha um bom proveito e que você esteja gostando desse aprofundamento. Qualquer coisa estamos à disposição. Valeu! Então, pessoal, vamos começar a correção da nossa lista de geometria espacial com essa primeira questão aqui da UNB. Ela diz o seguinte: na figura abaixo é dado um cubo de 8 raiz de 3 centímetros de aresta, ou seja, cada aresta mede 8 raiz de 3, cuja base está sobre o plano π1. Olha só, nós temos aqui, esse plano aqui é o plano π1. O plano π2 é paralelo à reta que contém a aresta A. Então, esse plano é paralelo a essa reta aqui, olha aqui. Uma reta que contém essa aresta, não é isso? Forma com o π1 um ângulo de 30 graus. Então, eles são planos inclinados, tem uma angulação entre eles, é 30 graus. E corta o cubo num prisma C. Podemos verificar que é uma base triangular, esse prisma está destacado aqui. É o triângulo PQR. O segmento PQ tem 5 centímetros. Olha. Então, vejamos aqui, 5 centímetros. Determinar o volume do prisma C. Então, o que acontece? Olha, volume de prisma, a fórmula é área da base vezes a altura. Então, o que nós já temos? Nós temos a altura, que é uma das arestas. Então, a altura desse prisma é 8 raiz de 3 centímetros. Está faltando mais detalhes sobre a base. Então, vou construir essa base aqui. É uma base cujo é um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um cateto. Outro cateto. Então, justamente nessa construção aqui. E a hipotenusa. Está aqui um esboço que é a base. Então, um triângulo retângulo. Ele já deu essa hipotenusa que vale 5. Então, está aqui R, Q, P. Está faltando informações para a gente calcular essa área aqui. O que acontece? A informação desse ângulo de 30 graus. O plano π1 ele é paralelo ao plano da base superior do cubo. Então, se eles são paralelos, eu posso construir aqui uma reta que contém o segmento QP. Contém o segmento QP. Essa reta, ela se torna uma transversal desses dois planos. Então, o que acontece? Olha, essa reta sendo transversal desses dois planos, essa reta vai formar com o plano, se aqui embaixo é 30 graus, aqui também vai formar um ângulo de 30 graus, com a base superior do prisma. E com o vértice B, nós vamos ter aqui ângulos opostos pelo vértice, então aqui no interior também vai ser 30 graus. Então esse ângulo P aqui é 30 graus. Então nós temos já as informações suficientes. Nós temos um lado e nós temos um ângulo. Podemos aqui, por seno, cosseno, por ser um triângulo retângulo, encontrar os outros catetos. Então vejamos aqui, posso chamar isso aqui de cateto B, isso aqui de cateto C. Para encontrarmos o cateto B, por exemplo, basta fazermos o seno de 30 graus, que é cateto oposto, que é B, sobre hipotenusa, que é 5. Seno de 30 graus é meio, igual a B sobre 5. O 5 está dividindo, passa multiplicando. O cateto B tem dimensão 5 sobre 2. Agora, se eu quiser descobrir o cateto C, basta fazer cosseno de 30 graus, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, igual a C sobre 5. C é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 5. Então, temos aqui os dois catetos. Se eu quero a área da base, o que é a área da base? Né? A área da base de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Então, vamos calcular essa área da base aqui, olha, que será B vezes C dividido por 2. Calculando essa área, o que nós vamos ter? Olha, a área da base vai ser igual a 5 sobre 2 vezes 5 raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2. Então, aqui a área da base será igual. Aqui vai ser 5 vezes 5, 25. 25 sobre 4 dividido por 2. Uma divisão, isso vezes raiz de 3.
Uma divisão de fração, repete a fração que está em cima, que é 25, raiz de 3 sobre 2, sobre 4, e multiplica pelo inverso de baixo, que é meio. Ou seja, a área da base é 25, raiz de 3 sobre 8. Então, tá aqui. Com a área da base, nós já tínhamos a informação da altura, nós podemos calcular o volume. Então, o volume desse prisma C será a área da base, que é 25, raiz de 3 sobre 8, vezes 8 raiz de 3. Olha, 8 raiz de 3, que é a altura. Então, o volume do prisma é raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Eu posso cancelar esse 8 com esse 8. Aqui vai ficar 25 vezes 3. 25 vezes 3, o volume do prisma é igual a 75 centímetros cúbicos. Aqui o volume do prisma. Então, talvez dificuldade desse exercício fosse encontrar esse ângulo P, entender essa questão do paralelismo e da reta transversal. Então, pessoal, vamos para a nossa questão de número 2 da nossa lista, que é a questão do ITA. Ela diz o seguinte: considere o cubo ABCDEFGH de aresta 2, tal que ABCD é o quadrado da base inferior. Então, já está desenhado o cubo aqui. O ABCD é justamente a base inferior. Então, colocamos aqui, ó, A, B, C e D. Pois ele diz: EFGH é o quadrado da base superior. E AE, BF, CG e DH são arestas verticais. Então, nós temos aqui, ó, que é o AE, BF, CG, DH são as arestas verticais. Sejam L e MN os pontos médios da aresta AB. Então, vejamos aqui, ó, nós temos o ponto médio da aresta AB nessa direção, é o L. O ponto médio da aresta CG é o M. Olha, CG, aqui, o M. E N da aresta GH. Então, o ponto médio da aresta GH. Está aqui o N. Ele fala: determinar o triângulo LMN. Ou seja, nós temos aqui um triângulo. Podemos formar aqui, olha, ligando esses pontos médios. Está aí o triângulo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Tentar descobrir os lados desse triângulo. O lado mais fácil de encontrarmos seria o lado NM. Então, por quê? Porque é um lado que está na face DCGH. Que nós temos um triângulo retângulo. Se toda aresta mede 2 unidades, aqui vai ter uma unidade de medida, aqui vai ter uma. Então, olha, eu vou chamar esse lado aqui, vou chamar esse lado de B. É uma hipotenusa, então vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar B ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, B é igual a raiz de 2. Então, pronto, olha, descobrimos justamente um dos lados. Agora, olha, esse lado NL, ele corta aí praticamente o nosso cubo todo. E nós podemos verificar aqui, olha, eu posso construir aqui um triângulo retângulo com, olha só, esse lado, que seria a altura de uma das faces, e também com esse lado aqui, olha, que seria a própria largura do nosso cubo. Então, vejamos, olha, que eu posso construir esse triângulo retângulo aqui. Então, de lado 2 e lado 2. Vou chamar esse lado aqui de A. Então, quem seria o A? Ficaria A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A ao quadrado ficaria 4 mais 4, ou seja, A é igual a raiz de 8. Pronto, descobri um dos lados do meu triângulo, mede raiz de 8. Encontrar esse outro lado C, por enquanto não dá de maneira direta, mas eu posso aqui encontrar primeiro esse segmento LC. E depois, por Pitágoras, encontrar o LM. Então, vejamos, olha, isso aqui vai ser nosso primeiro passo. Nós temos aqui um triângulo retângulo de lado 1, lado 2. Eu vou encontrar esse lado X aqui. Então, a hipotenusa. Então, quem vai ser X? Ó, X ao quadrado
é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 mais 1. X igual a raiz de 5. Então pronto, encontrei o x que mede raiz de 5. Olha, essa altura é 1, tenho aqui um triângulo retângulo. Eu conheço dois catetos, o 1 e o raiz de 5, que é o x. Dá para encontrarmos o c. Então, quem seria c ao quadrado? Seria a raiz de 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, c ao quadrado daria 5 mais 1, c igual a raiz de 6. Agora, pessoal, encontramos todos os lados, A, B e C. Olha. Encontramos o lado LN. O lado LN é o A, que a gente calculou. Raiz de 8. Encontramos o lado NM. O lado NM é o B, raiz de 2. Encontramos também o lado que é o lado LM. O lado LM é o C, raiz de 6. O que dá para notarmos aqui? Olha, que nós estamos diante de uma relação. Olha, se eu elevo todos ao quadrado, consigo perceber que raiz de 8 ao quadrado é raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado. Então, esse triângulo LMN ele é retângulo e a hipotenusa é LN. Então, aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Então, o que é a área de um triângulo retângulo? É cateto vezes cateto sobre 2. Então, olha, é esse cateto vezes esse cateto. Então, a área do triângulo vai ser igual ao cateto B vezes o cateto C sobre 2. Então, a área do triângulo, raiz de 2 vezes raiz de 6, tudo isso sobre 2. Então, o que nós vamos ter aqui? Olha, que a área do triângulo vai ser igual a raiz de 12 sobre 2. Dá para simplificarmos raiz de 12? Ela é 2 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Cancela, cancela. A área do triângulo será raiz de 3. Aí a gente coloca o A, unidades de área. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa questão número 2.